Meus amigos, vou fazer a questão mesmo, há muito tempo queria voltar aqui. Muito tempo, tá? Esse local ali representa uma das coisas mais... maior significado aqui em Portugal para mim. E é exatamente esse lugar. É exatamente esse lugar, tá? Eu começo até a me arrepiar. Sinceramente, não tô aqui fazendo média, não tenho porquê disso, nenhum porquê. Mas eu sinto até arrepiado o local que eu estou. Vou tentar gravar. O que acontece? Em 2010, eu tinha trabalhado já 2 vezes como vigilante, pelo que eu me recordo. Foi uma empresa chamada Palanca, trabalhei no Lidl, né? Supermercados, vários postos. E também tive uma outra boa experiência também, que foi pela empresa Securev de Aveiro. Trabalhei no meu posto ali em São Pedro de Moel, né? Mais precisamente na Praia da Pedra do Ouro, naquela região. Pronto, só para resumir. Na época, tentei voltar para o serviço de segurança. Na época, fiz um anúncio no OLX. Fui contatado no início do ano novo, vida nova, não é? Fiz um anúncio, embora ali a minha o constrangimento pela minha pronúncia brasileira, né? Será que vão querer uma pessoa que veio de fora? Enfim, fui chamado por uma pessoa muito simpática, inclusive com muita influência, né? Com muita influência no ramo, que é o senhor José Pinto. Muito humilde, um cara extremamente preparado. Às vezes as pessoas preparadas não tem a ver com arrogância, né? Você ser preparado. Pronto, veio aqui um supervisor na ocasião. Eu não tinha ainda, mal sabia conduzir, né? Não tive muita oportunidade na vida quanto a isso. E vinha dirigindo uma motinha. E eu, como sabia que havia resistência para contratar as pessoas, não quis mostrar muito esse meu lado, não é? Então o rapaz me deixou ali, o supervisor, era um supervisor chamado Nobre, alguma coisa assim, Nobre, André Nobre, Nuno Nobre, era Nuno Nobre, uma coisa assim. E portanto ele me deixou aqui, né? Eu falei, olha, o seu carro. Eu falei, olha, não, eu tô por aqui, hoje eu vim de moto, não sei o que. Ok. E depois ele me levou para cá. Isso era por volta de perto das 7 da noite. Mas para começar a trabalhar. Era para começar a trabalhar. A gente, quando começa numa empresa, a gente nunca sabe o que é que vem. Eu lembro muito bem que na época ele me largou aqui, né? Porque era o início de um projeto que ia ser mais de 3 anos. O que aconteceu? Isso aqui, gente, hoje tá um dia até de chuva, tô aqui nos cortes, em Leiria, que eu ainda nem falei onde é que eu tô. E eu fui... ele foi embora, enfim, a partida era realmente para eu assumir esse trabalho. Gente, aquilo foi dando, naquela oportunidade, o horário era das 7 às 8 da manhã, naqueles tempos. Gente, olha, você tá vendo esse matagal todo aqui? Só que você imagina isso aqui à noite sem iluminação nenhuma. Ele foi me levando aqui pelaquela estrada lá, que eu parei mais ou menos no centro ali da cidade. E foi andando, eu falei, aonde esse sujeito está me levando? E às vezes a maneira fria, né, que alguns profissionais são, da área da segurança, enfim... Enfim, é uma coisa diferente, né, do que a gente vê, por exemplo, lá no Brasil. Mas claro que eu fiquei assustado. Eu sei que foi inverno, era mês de janeiro. A minha esposa depois me arranjou uma capa nos turnos a seguir. Mas foi um dos maiores sofrimentos na minha vida. Porque eu pensei assim, caramba, eu tava no Brasil bem, com possibilidades até de crescer na vida e tal. Mas eu sei que eu passei assim tempos terríveis, porque aqui não havia nem sequer um contentor. Claro que aos poucos isso foi sendo providenciado. Isso aqui virou uma espécie, ó. Deixa eu ver se eu consegui ali em cima. Isso aqui virou uma espécie se tornou uma espécie de várias habitações em contentores. Foi um projeto muito grande, que foi obras tá vendo aquele viaduto ali? Isso é A8. Isso pertence à A8, a rotunda ali na frente, isso é A8. E nós guardávamos imensos materiais aqui, que isso era uma obra da Somag Engenharia para o Estado português, para o governo português. Era uma obra da pública, certo? E nossa, gente, olha, eu lembro muito bem. 2, 3 da manhã, sono, chuva, o meu corpo tremia de frio e eu só olhava para o céu, eu falava, Deus, será? O que tu quer? Será que é para eu enfrentar isso? Será que isso é para mim? Isso? Mas, sabe, a gente quando tá em alto mar, não dá mais para voltar. Nem tudo em Portugal eu vim aqui para no caso,
parte financeira. Eu vim também, sabe, para enfrentar, sabe, uma pessoa que vai para uma guerra, modo de dizer, ou que vai para o alto mar, não tem como voltar para trás, entende? Então, não tem caminho de volta, não tem caminho de volta, é ir para frente ou ir para frente. E isso foi, eu lembro que eu tremia de frio, até chorava, até olhava para o céu, rezava, o meu corpo tremia, e o frio só ia aumentando, e era 2, 3, 4 da manhã. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que quem anseia vitórias na vida, não só vitórias financeiras, tem que estar aberto também, tem que saber entender, tem que saber crescer, essa é a palavra, crescer em derrotas. Não existe você vencer uma guerra sem passar pelas batalhas, sem ultrapassar as batalhas, não é? E depois isso se tornou um projeto muito grande, foi praticamente posso te dizer até que foi meu melhor emprego aqui em Portugal, provavelmente, na parte financeira. As estruturas foram melhorando, havia até uma espécie de um restaurante ali no meio, contentores. E depois outras obras, outros pontos, né, que foram expandindo em Nazaré, né, Valado dos Frades, Batalha, Ourém, certo? Aqui Leiria, onde eu estou, que é os Cortes. Eu praticamente fui o funcionário a iniciar essa obra. E no fim, fui praticamente o último, junto com meu amigo que faleceu há 1 ano e meio, que é o Vitor Francisco, juntamente também com o Henrique Mateus, que hoje também trabalha na mesma empresa que eu. O Henrique Mateus, nós praticamente fomos que entregamos a obra no ano de 2013, já no início, no primeiro trimestre, pela empresa Falcon Sentinel de Sintra. Então é muito emocionante aqui, porque eu lembro as noites que eu passava aqui, 2, 3 da manhã, a chuva, o frio, o granizo, o meu corpo tremia, mas eu enfrentava, porque eu sabia que Deus tinha algo, grandes vitórias na minha vida iam acontecer. Claro que isso é tudo muito bonito de falar, difícil de enfrentar, porque nós somos humanos e o nosso corpo, a nossa resistência é afetada. Na época eu devia ter aí por volta dos meus aí 34, 35 anos, mais ou menos, né? Estamos a falar aí de cerca de 13 anos atrás, então eu devia ter meus 33 anos, 34, mas é muito emocionante. Fiz amizade, conheci pessoas influentes, para você ver, o José Pinto, ele até trabalhou, ou não sei se ainda trabalha, como guarda-costas, né? Como segurança pessoal do Tony Carreira, que é um dos grandes nomes da música aqui em Portugal. Então, sabe, gente, foi o meu início, mas foi um trampolim, foi uma alavanca muito grande para eu crescer na vida. O meu salário foi muito bom naquela época, em comparação até com o que é dos tempos de hoje. E venci, mas foi um sofrimento que eu realmente, até hoje, me custa acreditar que eu ultrapassei isso, que eu venci. Eu não realmente, eu dou toda essa vitória a Deus. Eu glorifico mesmo nesse local que eu estou, o nome de Jesus Cristo, Nossa Senhora que sempre caminhou comigo, minha esposa, as pessoas que falavam comigo, as pessoas que me visitaram. Isso aqui é muito perto aqui do Hospital dos Pousos, em Leiria. Estamos nos Cortes. Obra da A8, tá ali, ó. O viaduto tá aí, eternizado por décadas, mas nós estivemos aqui, ó, nesse cantinho, num contentor, frio, muito frio, mas já estive exposto à chuva por várias noites. Tremia. A chuva caía, mas não havia o que fazer a não ser enfrentar. Isso, gente, não é querer aqui dizer que eu sou maior ou melhor, não é isso. É apenas dizer que a vida tem significado, as coisas têm o seu significado, têm o seu valor. Quando a gente é honesto, quando a gente tem um propósito, a gente tem que ser guerreiro e principalmente de tudo, confiar em Deus. Deus, eu sempre olhava para o céu, sabia que era um contato. Eu rezava muito quando eu estava aqui, eu orava muito a Deus, porque isso aqui era um sítio de solidão, de frio, de tudo, sabe, gente? De assaltos, de incerteza, mas a fé era maior do que tudo isso. Fica essa mensagem emocionante, porque eu sempre quis voltar aqui. Eu fiquei emocionado quando eu estive aqui agora. Eu olhei esse contentorzinho aqui, onde eu ficava, né? Tudo isso aqui, as chuvas que já caíram aqui, raios, tudo, já aconteceu de tudo aqui. Mas eu gravo, meus filhos estão ali, ó. Meus maiores meus filhos estão ali no carro, ó. Mas eu vim aqui com uma motinha Honda na época, era uma Honda Vision, sabe? É um teco-teco que vinha aqui.
mas eu vinha trabalhar, chuvas, ventos, cá eu estava. Mas é isso, gente. Portugal não é um país... Pense muito bem antes de vir a Portugal, sabe? Eu não vim muito por parte financeira. Eu vim por condições que, infelizmente, o Brasil, em muitas cidades, não oferece, devido à política dos governos, mas vim por conhecer uma outra realidade. Não só ouvir dizer, conhecer uma realidade. Saber mesmo na prática.